Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, este é o programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Perseguir o vento, abraçar a sombra, tentar se apossar da onda de mar. Quem muito corre atrás de coisas materiais acaba frustrado e vazio. Buscai primeiramente a justiça de Deus, conforme vai nos explicar em sua palestra o preletor Heitor Miyazaki. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Seitonoi pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Seitonoi, na época passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei. E isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim. Eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que eu ia ter dificuldade passando no vestibular. E aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias. E comecei a ter autoconfiança. Falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular. Quando eu passar no vestibular, na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí, logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais por ter começado a assistir o programa Seitonoi na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus. E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Seitonoi na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Impérios não puderam comprar a paz de espírito de imperadores injustos. A busca de conquistas de valores vãos e vazios acabam em ruínas. Por isso, avance, vença e buscai primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus. Preletor Heitor Miyazaki. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas virão de acréscimo. Para que nós possamos aprender mais, eu aprendi a diferenciação quando eu fiz o curso na faculdade e depois, muitos anos depois, eu fiz pós-graduação e notei que a didática é bem diferente. E no curso de graduação, o professor fica falando. E no curso de pós-graduação,
O aluno tem que estudar, ler bastante, fazer resumo, fazer tese e depois na aula discutir aquilo que leu. Praticamente o professor só fica coordenando e não dá aquela aula que se dava. Mas existe uma participação, que o grupo é pequeno. Então, quando houver assim, uma pergunta, responda, não tenha medo de errar, né? Não tenha medo de errar. Esse é o problema do Corinthians, que estão errando com medo de chutar, é por isso que não marcam agora. Mas onde está esse reino de Deus? Onde está esse reino de Deus? O que está na Sutra? Não procureis na matéria nem na carne, que são produto de ilusões. O reino de Deus está aonde? Está dentro de nós, então não adianta buscar fora. Concorda ou sem concorda? Em verdade, está dentro de nós. Então não é que tem um troninho, um castelo, uma coisa de ouro lá dentro do nosso corpo humano, não. É a própria natureza divina, que é o reino de Deus. Por isso, então o que é o reino de Deus? O reino de Deus é exatamente a vida, a nossa essência. Porque o homem tem dois eus, duas imagens. Uma é a verdadeira, aquela que Deus criou. É outra aquela falsa que o homem fala, que o homem é mortal, que o homem é pecador. Isso é uma imagem falsa que nós vamos criando. Vendo o defeito das pessoas, criando aquela imagem errada, tudo isso é uma imagem falsa. O homem verdadeiro é vida, e por ser vida, extensão da vida de Deus, é esse eu verdadeiro, esse reino de Deus que precisa ser manifestado. Nesse livro, Mensagem de Amor e Sabedoria, diz o professor Seiichi Taniguchi, o ser humano, quando analisado apenas pelo aspecto exterior, não parece grandioso. Não parece grandioso, né? Vocês muitas vezes encontram, por exemplo, o Rui Barbosa, que pelo tamanho era pequeno, né? O professor Onuki, que pelo tamanho é pequeno, mas é um gigante. Mas na essência é maravilhoso o Filho de Deus, é maravilhoso o Filho de Deus. Devemos nos esforçar para manifestar plenamente, o mais rápido possível, a nossa maravilhosa natureza verdadeira. Então essa natureza verdadeira, maravilhosa, quando você entende que o ser humano, dentro do ser humano existe esse eu verdadeiro, ele pode manifestar. É isso que eu citei numa palestra gravada do CD Poder da Oração, sobre aquela orientação que eu havia dado para aquela senhora que o filho era viciado, era alcoólatra, se tornou alcoólatra, já era alcoólatra há 20 anos. Então ela disse, eu já fiz de tudo para que ele ficasse curado. Aliás, eu entrei na Seiichi Onoe por causa disso, resolvi todos os problemas, menos o problema que me trouxe a Seiichi Onoe, que era o vício do meu filho. Então, eu perguntei, mas como é que está o tempo hoje? O tempo está bom, e eu olhei para a bolsa, que bolsa bonita. Eu ganhei, começou a contar a história da bolsa. E o sapato? Sapato, não sei o que, começou a contar a história do sapato. Depois que a distraí bastante, aí eu perguntei, como é que é seu filho? Ela não entendia a pergunta. Quando eu lhe perguntei como é o seu filho, eu quero que a senhora seja sincera e me diga a impressão que veio na sua mente logo de início quando eu lhe disse como é o seu filho. Veio a impressão de que ele é um filho de Deus maravilhoso ou veio a imagem, a impressão, a sensação, o sentimento de que ele é alcoólatra? Ela disse, baixando a cabeça, disse, de alcoólatra. Falou, pois é, a senhora está vendo a imagem falsa do seu filho, acreditando que ele é um alcoólatra, e por acreditar que é um alcoólatra, conforme disse Jesus Cristo, conforme creste, assim será. Por isso que ele continua como alcoólatra. Então a senhora tem que ver, transcender aquilo que os olhos carnais estão enxergando e ver a imagem verdadeira do seu filho, o eu verdadeiro. E para tanto, a senhora não pode ficar pensando no vendo, contemplando o eu verdadeiro por 2 minutos e o resto do dia ficar pensando na imagem falsa, pensando que ele seja alcoólatra, pensando, então dessa forma não vai surtir efeito. Então a senhora vai repetir 5.000 vezes por dia, você é filho de Deus, você é amável, você é maravilhoso, você é dinâmico, você é trabalhador, você é filho de Deus, amável, dinâmico, trabalhador, 5.000 vezes por dia. Vai fazer o processo da tabuada. No momento que eu perguntei, disse rapidamente, no momento que eu lhe perguntei, veio a imagem de que seu filho é alcoólatra, significa que no seu subconsciente está registrado, gravado que ele seja alcoólatra. Então esse sentimento está muito forte. Então a senhora tem que mudar esse sentimento, da mesma forma que a senhora gravou a tabuada. E quanto que é 4 vezes 4? Era 16. 5 vezes 8? Ela respondeu 40. A senhora sabe tabuada. Falei, minha mãe mandava ficar num canto repetindo.
E de tanto repetir, a senhora fez o quê? Gravei. Falei, pois é, a senhora vai repetir, que ele é filho de Deus, amável, harmonioso, dinâmico, trabalhador. É filho de Deus, amável, dinâmico, para gravar e não deixar mais vir aquela imagem falsa na sua mente. 5.000 vezes por dia, tá bom? 5.000, para não ter tempo de pensar na imagem falsa. E ver a imagem verdadeira dele. Aí o que aconteceu? No 5º dia, o filho, visitando a mãe, disse, mãe, eu não sei porquê, mas não sinto mais vontade de beber. Então, por isso que as pessoas que tenham alguma pessoa que tem algum problema de vício, seja lá qualquer tipo de vício, recomende para que ouça esse CD. Não ganho nada com isso, apenas para ajudar, que foi feita essa gravação. E até preço de CD pirata, mas é original. Tem até uma senhora que falou assim para a amiga, eu consegui tirar o vício do meu marido, que ele tinha o vício de roer as unhas. E o que você fez? Escondi a dentadura. Mas a vida de Deus é uma coisa interessante, né? A vida de Deus se aloja até num piolho, numa pulga, num carrapato, uma planta. Tudo é vida de Deus, tudo é manifestação de Deus. E a vida de Deus, como Deus é um criador, a vida de Deus que se aloja dentro de cada criatura também é criadora. Por exemplo, o professor Masaru Taniguchi, ele menciona num outro livro da coleção A Verdade, esse daqui é a Verdade 8, que eu vou falar daqui a pouco. Ele menciona sobre pepino do mar. Ela é um animalzinho, né? Ele é invertebrado. E muitas pessoas pegam esse animal, chamado pepino do mar, extraem as vísceras, porque é uma guloseima, é uma comida muito gostosa, e devolve para o mar. E depois, ele, por si só, a vida dele faz com que nasçam novas vísceras. O caranguejo, quando perde uma perna, ele cria outra perna. Então, o homem, quando perde um braço, deveria criar um braço também. Né? Mas eu já vi, isso até parece mentira, até comentei isso com um colega, casal de dentistas, quando eu ajudava o meu pai no armazém, era um garoto, tinha um feirante, que sábado a feira era bem na porta da nosso armazém, e esse feirante, ele disse, ele tinha extraído todos os dentes, ele tinha uma fé fervorosa, de que ele comendo mingau os dentes nasceriam, porque criança come mingau e nascem os dentes. Mas ele já tinha passado dos 40, e não é que nasceram os dentes? É incrível, né? Quando a pessoa acredita. Por isso que é importante nós compreendermos que nós temos toda uma possibilidade infinita dentro de nós. Esse livro, A Verdade 8, é da coleção A Verdade. E ele menciona alguns textos, vários textos, por sinal, de Agasha. São textos assim, que coincidem exatamente com o pensamento da Seicho Noye. E Agasha foi um líder religioso, uma pessoa espírito muito elevado mesmo, cuja última encarnação dele foi 7.000 anos atrás. E na última encarnação ele foi líder de um grupo egípcio, lá no Egito. Então ele escreve coisas fantásticas, maravilhosas. Dentre elas, diz aqui na página 154, Deus o observa por inteiro, por completo, observa o seu eu divino que se aloja no seu íntimo. Olha, o seu eu divino, o reino de Deus que se aloja no seu íntimo. Quando você descobrir seu eu verdadeiro, encontrar-se-á com a lei universal que é o próprio Deus. Então, nós somos filhos de Deus. Nós não somos pecador. Muitas pessoas afirmam que o homem é pecador. Não é. Pai nosso que estás no céu, disse Cristo. Nosso Pai que está no céu é Deus. Então, nós somos filhos de Deus. Você pode consertar uma mesa, mas não significa que você seja um marceneiro. Você pode consertar o carro, não significa que você seja um mecânico. Você pode pecar, mas não significa que você seja pecador. Concorda ou sem concorda? Então nós não somos pecadores.
Então é esse lado, né? Esse eu verdadeiro que nós temos que sempre procurar manifestar, que o resto vem de acréscimo. A sorte começa a mudar, a sua saúde começa a melhorar, né? O caso que nós acabamos de ouvir. Não se envolva com mal e com lutas, procure meditar sobre a lei da causa e efeito que age em seu íntimo e ao seu redor. Afaste o mal com a harmonia da sua mente. Ao invés de ficar querendo brigar, ficar querendo vingar-se de umas coisas, de umas situações, de determinadas pessoas, analise sobre a lei da causa e efeito. Esta lei da causa e efeito é uma lei da mente que atua em todo ser humano. Em outras palavras, quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Não é? Não existe acaso, não existe acaso. Aconteceu por acaso, por acidente, não existe. Tudo aquilo que acontece é um efeito de alguma causa que aconteceu. Então ele diz aqui, não se envolva com mal e com lutas, procure meditar, entender, fazer uma reflexão sobre a lei da causa e efeito, que age no seu íntimo, e afaste com harmonia, não com brigas, com harmonia. Então, dentro de um exemplo bom que nós podemos citar, que se encaixa exatamente nesse texto, é aquele caso, um exemplo muito interessante, o fato que aconteceu no Japão, de duas mulheres que foram conversar com um professor na Seichonoye, e aí uma, vendo que a amiga estava um pouco tímida, ela empurrou, vai, fala com o professor que a sua sogra fez com você, fale com ele. Aí a mulher baixou assim, o colarinho e havia uma queimadura. Ela disse, minha sogra me queimou. E o professor falou, e o seu marido? Não fez nada? Ele que me segurou. Então, a mãe e o filho, né, fizeram isso. Mas, nessa hora, esse professor perguntou assim, a si mesmo, perguntou a Deus, o que eu falo? Deus, orienta-me. E fechou os olhos e ficou em posição de oração. Na hora que ele fechou os olhos e ficou em posição de oração, ele viu uma cena de duas mulheres brigando, mais ou menos da mesma idade, e diante de um rio, e uma empurrando a outra para que matasse a afogada, para matá-la afogada. E nessa hora ele teve a clara intuição, nítida, de que quem havia empurrado essa outra mulher era a atual nora. Diante disso, ela havia criado um pecado de matar alguém. Mas para se purificar desse karma negativo de matar alguém, de ter matado essa pessoa, ela veio como nora. Inconscientemente, como disse Karl Menninger, que escreveu O Homem contra Si Próprio, e cujas explicações se encaixam dentro do livro A Humanidade Dentro do Pecado, que o mestre cita várias vezes, essa pessoa criou, né, ela criou uma situação de sofrer essa situação. E Karl Menninger disse, a pessoa cria uma situação onde parece que ela está sendo vítima da situação, mas não é, inconscientemente ela que criou. E exatamente isso, porque ela nasceu no Japão e foi pertencer àquela família sendo nora daquela senhora, para se purificar. Então esse professor disse, contando sobre isso, falou, faça bastante oração de perdão. E na oração do perdão, não é somente dizer eu te perdoo, mas me perdoe as coisas que eu tenha, algumas falhas que eu tenha cometido. Então, esse processo eu te perdoo, mas me perdoe também. Então, você perdoando e você sendo perdoado, aquele sentimento, aquele karma vai se purificar. É isso que aconteceu. Essa sogra, que era uma verdadeira, era uma megera, era uma pessoa que maltratava a nora, passou a tratá-la com amor, com carinho. Então, diante disso, nós vamos entender o que está escrito aqui, que Agasha disse, não se envolva, né, com o mal, né, não se envolva com o mal, com as lutas, procure meditar sobre a lei da causa e efeito. Então o efeito da sogra queimá-la, era um efeito, a sogra queimava, mas era um efeito. E a causa onde estava? A causa estava no karma que ela havia criado numa outra encarnação. Por isso, ele disse, afaste o mal com a harmonia da sua mente, né? Harmonize-se com a pessoa que o mal desaparece, ok? Mais adiante ele diz, é preciso procurar pelo reino de Deus que está dentro de vós, é preciso conscientizarmos-nos dos pensamentos e dos atos que nos prendem às baixezas desta vida.
É por esse fato que a autorreflexão é uma coisa fundamental para você fazer uma autorreflexão, uma autoanálise e verificar que tipo de pensamento, que tipo de ideias, que tipo de coisas que estão nos prejudicando, que estão nos levando a uma baixeza. O ego, por exemplo, algumas pessoas ainda são escravas da matéria, escravas dos prazeres. Tudo isso precisa ser mudado, né? Precisa ser mudado para que a pessoa possa continuar o caminho da evolução espiritual. E o homem muitas vezes passa por situações difíceis. Uma das frases que eu acho muito bonita, né? Uma das frases que eu acho muito bonitas é essa daqui. Se você compreender, é bom até vocês anotarem. Se você compreender o significado de uma das lágrimas, de cada lágrima que você derrama, você compreender o significado de cada lágrima que você derrama, elas se tornariam lindas pérolas de sabedoria. Todo sofrimento sempre traz atrás disso uma mensagem, um crescimento espiritual. E por isso, se você compreender que cada lágrima que você derramou, atrás disso houve uma lição de vida. Você cresceu, então você se tornou mais sábio após o sofrimento. Não é verdade? Por isso, nós devemos compreender gradativamente a verdade, evoluirmos cada vez mais, porque todos nós viemos na Terra para a nossa evolução espiritual, e não para passeio, e não para ficar simplesmente passeando ou fazendo turismo. Todos nós estamos com um único objetivo, que é a nossa evolução espiritual. E para que isso possa acontecer, é que Cristo disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Justiça significa cumprir os mandamentos. E para finalizar, vocês sabem dos mandamentos, né? E vocês sabem por que o número 7 é cortado? Por causa do mandamento. Porque quando foi falado o mandamento, não matarás, não roubarás, quando chegou o 7, não cobiçar a mulher do próximo, corta o 7, o número 7 ficou sendo cortado. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. A ponta do arco-íris é o seu olhar. Descubra o verdadeiro tesouro que existe dentro de você. Descubra a beleza e o poder de Deus que está dentro de você assistindo ao próximo programa da Seichonoye. Vamos sentir a presença de Deus em nossas vidas através da oração. Oração para sentir plena alegria. Deus criou o mundo com a mente repleta de alegria. Essa é a razão pela qual este mundo está repleto de alegria. O sol brilha alegremente. O renovado verde da natureza parece refletir essa alegria. Os pássaros cantam alegremente. Eu também me dedico aos estudos, repleto de entusiasmo e alegria. Muito obrigado. Você foi muito importante para a audiência do programa Seichonoye. Um modo feliz de viver. Muito obrigado.